Olá, eu hoje venho-te falar sobre estrabismo, mas não sobre estrabismo em adultos, venho-te falar sobre estrabismo infantil. E vou-te falar sobre estrabismo infantil do ponto de vista da biodescodificação transgeracional. Primeiro, o que é isto do estrabismo? Toda a gente já conheceu alguém na sua família que tenha esse tipo de estrabismo que tenha que ser corrigido. É quando há um desvio relativamente ao eixo visual de um dos olhos em relação ao outro. É como se um olho olhasse numa direção e o outro olhasse noutra direção. O conflito que está aqui ligado ao estrabismo, seja infantil, seja adulto, é um conflito de ataque. É um conflito de desvalorização pelo olhar do outro. Eu não estou à altura do outro. Eu não sou suficiente para o outro. Então, quando vemos isto no estrabismo infantil, isso vai nos dizer que a criança está a olhar em diferentes direções, está a prestar atenção a diferentes pontos. E mais, está a ver os pais como separados, com opiniões diferentes, com formas de estar diferentes, com visões diferentes da vida. Em algumas circunstâncias, os pais, quando da gestação, podem ter um conflito de separação. Isto é, um conflito em que os levasse a terminar ou a afastarem-se emocionalmente. E isso foi vivido pelaquela criança dentro do útero materno. Quando nós temos o estrabismo convergente, indica a necessidade de mirar só para dentro de si, é que os olhos estão virados para dentro em direção ao nariz. O divergente, em que os olhos apontam para fora, eu tenho necessidade de olhar para o outro lado. O conflito é sempre o mesmo, desvalorização do olhar do outro. Se é numa criança, houve uma desvalorização, houve um conflito de desvalorização do olhar que a minha mãe e o meu pai tinham para mim naquele momento. Mas é como se eu, naquele momento, vou ao meu projeto sentido, os meus pais tiveram um conflito de não aceitação da gestação. Ou seja, eu não fui planeado, eu não fui desejado, eu não fui bem-vindo. Então é sentir-se indesejado. Ou então, sentir que há perigo. Sentir que há perigo como assim? Todos nós sabemos que o que os filhos querem é que os pais estejam juntos. Então, quando há aqui um estrabismo, tanto convergente como divergente, há um conflito de eu quero unir algo que está separado. Eu quero que o meu pai volte para casa, eu quero que o meu pai viva na mesma casa que nós, eu quero que os meus pais fiquem bem. Obviamente que se for convergente, isto é, em direção ao nariz, a criança sente aquele perigo iminente. Tem um conflito de medo que essa situação esteja a correr de forma imediata. Divergente é se a criança tem um conflito de vigilância, ela tem que estar alerta. O seu sistema nervoso autónomo está completamente ativado. Portanto, os índices de stress que aquela mãe viveu a quando da gestação daquela criança foram altíssimos. Portanto, não houve regulação emocional, houve uma vivência de todos os eventos traumáticos da sua história pessoal, da história pessoal daquela mãe, bem como de traumas transgeracionais. E quando nós vamos ao transgeracional e temos uma criança que tem esta questão de estrabismo, nós vamos, além da oscilação da mãe entre o apego ansioso e apego evitativo, além da questão de a mãe não estar bem com o seu companheiro, do casal não estar unido, vem também de histórias transgeracionais de vícios, de álcool, porque se nós repararmos, quando alguém fica embriagado, a primeira coisa que se dá, que se nota, é a alteração das pupilas dos olhos, é a alteração do movimento dos olhos. Então, a questão de vício está muito presente e plasmado naquela criança que vem reparar ou vem repetir aquele conflito familiar para poder resolvê-lo. Portanto, se tiveres um filho ou se conheceres alguém que tem esta questão de estrabismo infantil, a biodescodificação acaba por ter respostas para poder ajudar. Claro, sempre em consonância com a classe médica, obviamente. Aqui estamos a falar de uma questão comportamental, aqui estamos a falar de uma questão transgeracional. Então, o trabalho conjunto vai poder ajudar tanto aqueles pais como aquela criança a resolverem este conflito. Interessante
que a maior parte das vezes pequenas confusões, pequenas discussões tidas da gestação que nos parecem inócuas, têm efeitos a nível futuros no indivíduo, neste caso nas crianças. Em resumo, o que é que essa criança traz? Desvalorização no olhar que o outro tem de mim, então eu sinto-me em perigo, eu sinto-me atacado. O drama foi vivido desde o útero, portanto, eu estou sempre a tentar, através, entre aspas, de um apego ansioso, que os meus pais não saiam de casa. Se eu me portar bem, tudo vai correr bem. Eu quero que os meus pais voltem a ficar juntos, então eu vou ficar a olhar por eles. Eu vou querer ficar com os olhos em cima dos dois para que nada corra mal. Então, isto era uma partilha simples, muito sintética, isto porque cada caso é um caso, mas simplesmente para alertar que nós podemos ver onde é que estão os padrões e poder ajudar os nossos. Fiquem bem, a melhor ainda.